O nosso convidado de hoje é o Everaldo Dias Pereira, conhecido como Pastor Everaldo, ministro evangélico, empresário e político brasileiro. Ele é da Assembleia de Deus e presidente nacional do Partido Social Cristão, PSC, pelo qual foi candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de outubro de 2014. Ele está visitando o nosso estado aí para lançar a pré-candidatura do Coronel Davi a prefeito de Campo Grande. Mas antes de falarmos desse evento, não é, aqui em Campo Grande, vamos iniciar este bate-papo falando da conjuntura nacional. Qual a sua opinião com relação ao momento político que vive o país, política e economicamente falando? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, Pastor Everaldo. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Capital 95 FM, bom dia ao amigo Sérgio Cruz, grande comentarista. Olha, nós estamos vivendo uma situação que, aqui como o Sérgio Cruz tem seus cabelinhos brancos, já foi deputado federal, não é isso? Sim. Nunca vivido no país, né, Sérgio? É uma crise diferente de todas, né? Mas aquele provérbio oriental, né, os japoneses principalmente colocaram isso muito claramente, que toda crise é uma bela oportunidade. E nós estamos tendo com esta crise a oportunidade de passar o Brasil a limpo, né? Então é um momento difícil. Nós do PSC apoiamos o impeachment, tirar a ex-presidente, a presidente afastada. Se Deus quiser, agora em agosto o Senado vai concluir esse trabalho e estamos na base apoiando o Michel Temer. Como um pastor e um cristão, eu oro todos os dias para que ele dê certo, para fazermos essa transição até 2018, para vir as outras eleições normalmente, e dar a retomada do crescimento do país, né? Porque, você vê, a crise afeta todas as pessoas em todos os sentidos. Quando nós temos hoje aproximadamente, os números oficiais dá em torno de 11 milhões de desempregados, mas sim, os números reais passam de quase 20 milhões de desempregados, porque eles não consideram essa economia informal que existe, né? Então, quando você tem um pai de família que perde o emprego, você imagina o moral dentro de casa, né? O emocional da família, da mulher, dos filhos, e essa coisa que contamina toda a sociedade. A pessoa perde o ânimo. Então, isso não é só o problema econômico, o desemprego, enfim, é uma situação muito difícil. Mas nós estamos acreditando, estamos dando apoio ao presidente Michel Temer, para que ele possa fazer essa transição, governar e acertando ali. Aí a pessoa fala, mas está cheio de situações difíceis. Olha, ele pegou uma bicicleta, andando, montou na bicicleta e tem que trocar o pneu. Quer dizer, andando, quer dizer, é uma coisa bastante difícil. Mas nós estamos torcendo, estamos crendo que vai acontecendo essa transição política e com a equipe econômica que foi colocada, uma equipe que dá credibilidade para realmente fazer as alterações, não todas que são necessárias, mas as transformações elas têm que ser feitas realmente com certa cautela e com o tempo, para toda a população ir se acostumando, com todos os trabalhadores e empresários, toda a sociedade se acostumando com aquilo que temos que fazer. Porque, na realidade, Marcos e Sérgio, e você que está me ouvindo em casa, eu aprendi na minha vida, eu nasci num lar bem humilde, numa comunidade que hoje é conhecida como Favela do Acari, no Rio de Janeiro. Fui camelô na feira, fui servente de pedreiro, e depois sempre estudando, Deus me ajudou, eu venci na vida. Mas a gente sempre passa dificuldade na vida. Então chegou um momento, vamos dizer, que você compra um carro, comprou em 12 vezes, ou em 24 meses, chegou no meio do caminho, você não pode pagar, você apela para alguém assumir a dívida, você até perde aquilo ali. Sim. Vai andar de ônibus, não é isso? E nós o Brasil está passando num momento difícil, que a sociedade brasileira tem que entender que todos vamos pagar o preço para poder retomar o crescimento, para voltar a crescer, para voltar a ter emprego, para voltar a termos uma tranquilidade no país. Todos nós vamos fazer a sua cota de sacrifício. Lamentavelmente, quem tem pago essa cota é o menos favorecido. A realidade é isso que nós temos visto ao tempo, mas eu acredito que o presidente Michel Temer tem falado que vai fazer as alterações que têm que ser feitas, mas preservando a condição do menos favorecido poder atravessar a crise com o menos sofrimento possível. Bem, o senhor foi candidato a presidente da República nas eleições de 2014 e claro que tinha o seu plano de governo.
O senhor consegue, o PSC consegue encaixar algumas coisas do plano de governo que o senhor apresentou para 2014, agora na administração Temer? Olha, um dos pontos que está sendo colocado é realmente a diminuição de ministérios, já foi colocado alguma coisa. Eu reduziria para 20, né? Sim. Porque 20 tem um simbolismo seguinte, quem não conhece, tem duas coisas. Primeiro, que se você chegar lá na esplanada dos ministérios, do lado esquerdo são 7 ministérios. Mais o do Itamaraty são 8, tá certo? Sim. E lá do outro lado são 10 prédios também de ministério. Então são 18. Palácio da Justiça, 19, e com a Casa Civil, o ministro da Casa Civil dentro do Palácio do Planalto, então dá 20 ministérios, né? Então, e 20 é o número do PSC, né? Então a gente eu jogava isso aí nesse sentido. E pode se diminuir. Não dá, você numa administração, você não tem como reunir 40, 30 ministérios, a população não sabe. Teve ministro no governo da ex-presidente que não falou com ela durante um ano. Quer dizer, não administra, né? A situação é essa. Esse é um ponto. Outro ponto é que o presidente Michel Temer está realmente preocupado em trazer a iniciativa privada para ajudar. PPP, fazendo parceria público-privada, porque não tem outra maneira de se tocar. Não adianta querer colocar mais impostos em cima, a carga tributária já é grande demais. Então, em cima do produtor, da produção, do trabalhador brasileiro para fazer investimento. Então, esse enxugamento da máquina, a diminuição do Estado e a maior participação da iniciativa privada, o presidente Michel Temer sinalizou que vai colocar isso em prática, né? Então, esse é um dos pontos que nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, nós estamos contribuindo, e o presidente Michel Temer já assumiu esse compromisso conosco. Nós estamos conversando com o pastor Everaldo, ele que é presidente do Partido Social Cristão, PSC. Também agradecer a presença aqui no programa Tribuna Livre do Wilson Joaquim, ele que é presidente estadual do PSC, seu Sérgio Cruz. Bom, eu gostaria de falar com o pastor Everaldo exatamente sobre essa questão da dívida, né? Da dívida dos estados e municípios, já que o PSC defende o federalismo, né, no seu programa. Nós somos municipalistas, defendemos uma... Então, os estados hoje estão falidos, né? O Rio de Janeiro, o senhor acabou de falar, o Rio de Janeiro está falido, o Mato Grosso do Sul já está pré-falimentar, o Rio Grande do Sul já não está podendo pagar seus funcionários. Como fazer? O Estado, a União reclama que não tem dinheiro, o déficit, o rombo da União de 170 bilhões de reais. Como fazer para contemplar os estados e municípios numa política financeira, pastor? Sérgio, na realidade nós estamos vivendo, conforme falei ainda há pouco, fora do ar aqui, uma crise sem precedentes na história brasileira. Não sei se foi você que falou ainda há pouco, eu estava vindo no carro, ouvi sobre a renegociação que foi feita em 1997, não é isso? 97. Naquela época a situação tinha uma estabilidade econômica, foi implantado o Plano Real, né? Então as condições eram favoráveis dentro daquilo que foram feitas. E depois, então, foi os juros acrescentando e os estados ficaram com a incapacidade. Naquela época já não era favorável. Mas já não era favorável. Mas era um juro, vamos dizer, as condições que foram feitas. Eu estou falando isso porque eu participei do governo do Rio de Janeiro, de 99, e fizemos uma renegociação, foi até no governo do governador Garotinho, com o Fernando Henrique presidente. E renegociamos a dívida do Estado em condições favoráveis. Naquela época foi considerada condições favoráveis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, como houve uma concentração da Constituinte para cá, que o governo federal ficava com 35% da arrecadação total e hoje está 65% concentrado no governo federal, asfixiou todos os estados. Então, está sendo aprovado nos próximos dias, todos os estados estão conversando lá, o presidente Michel Temer acenou e chamou o ministro Meirelles para conversar com todos os estados para fazer uma condição de que haja uma renegociação da dívida dos estados e uma condição deles abaterem uma parte menor da dívida que os estados têm com o governo federal, essa renegociação. Com isso, sem dúvida, inclusive nós temos lutado, né, pelo estado do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, e nós temos visto lá que o governo do estado está pagando os funcionários depois do dia 20. Né? Meu filho, inclusive, é secretário de Estado lá e recebe o salário do dia 14 ao dia 20. Os funcionários estão sem receber, né? Então, vamos dizer, essa renegociação vai ser possível diminuir essa situação asfixiante que todos os estados brasileiros estão vivendo, com raríssimas exceções.
Pastor Everaldo, vamos falar a respeito do evento que acontece hoje na nossa capital, através do PSC, que é o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual, Coronel Davi. Evento importante para Campo Grande. E o que é que pensa o PSC com relação às eleições municipais? O PSC é um partido que defende um novo pacto federativo, privilegiando os municípios, porque a pessoa vive no município. Quando pergunta, você mora onde? Eu moro na rua tal, número tal, né, no bairro tal, no município tal. Então, depois que ele vai dizer o estado e depois que vai dizer, no Brasil, né? Sim. Então, a pessoa mora ali. É ali que ela precisa de saúde, educação, ali que ela precisa de segurança pública, ali que precisa de escola, naturalmente, enfim. E, então, a eleição municipal é muito importante para nós, porque é onde o cidadão ele tem um contato com aquelas suas necessidades básicas de transporte, de locomoção, mobilidade urbana, essas coisas todas. Então, no caso de Campo Grande especificamente, pela primeira vez, nós, o PSC, vamos ter uma candidatura. E o Coronel Davi é bastante conhecido aqui no estado, em toda a capital, como uma pessoa de bem, uma pessoa que realmente pode dar uma oxigenada na política desse município que eu sempre frequento, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, e tenho visto que tem havido assim umas situações assim que não recomenda bem para o povo campograndense, né? Que é um povo trabalhador, um povo, enfim, do bem, e tem tido umas administrações que têm deixado a desejar, né? Então o Coronel Davi é uma pessoa do bem, e acredito que o compromisso com a probidade administrativa, com a ética, com a moralidade, para combater esse ranço de corrupção que tem afetado as esferas da administração pública. Então, é um momento especial, nós vamos estar daqui a pouco fazendo esse pré-lançamento, a legislação é muito rigorosa atualmente, você não pode ter um bocado de coisa, né? Então nós vamos estar ali nessa conversa com o partido, fazer o pré-lançamento para que em julho, a partir de 15 de julho, 16 de julho, quando podem ser feitas as convenções, homologar o nome dele e colocar essa via alternativa para o povo de Campo Grande, que é o PSC, através do Coronel Davi, fazer uma administração que possa ser uma prefeitura que sirva ao cidadão e não se sirva do cidadão. 45 dias de campanha, o senhor acha que em 45 dias consegue levar à população o que é que as mudanças que se tem para a cidade? Essa data, esses 45 dias, é compatível com uma eleição? Olha, esta eleição vai ser uma eleição realmente totalmente diferente. São 45 dias de campanha, 35 dias de televisão, só vou ter contribuição financeira de pessoa física, não é? Então, vamos ver, vai ser uma eleição atípica. Nós não temos como fazer essa avaliação agora. Quando os legisladores fizeram essa proposta no Congresso, nós acompanhamos de perto, era para que diminuísse os custos das eleições, enfim, que houvesse uma situação diferenciada, pois os custos estavam muito elevados de campanha. Então nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Essa eleição é totalmente diferente, vai ser um laboratório para ver como é que vai acontecer. Tanto é que o Senado ainda não aprovou as outras alterações que deveriam ser de uma reforma política, né? Que o PSC, inclusive, tem alguns pontos que a gente defende a reforma política. O PSC, é claro, nós defendemos o fim das coligações proporcionais, né? Uhum. Nós defendemos o voto facultativo, nós defendemos as coligações majoritárias, aquela que você vai apoiar um candidato a prefeito, que o partido que vai apoiar não leve o tempo de televisão. Porque muitas das vezes, quando você vai fazer uma aliança, você vai para comprar o tempo de televisão do partido A ou B. Comprar no sentido assim, não... Você negocia ali negocia momento. Pelo valor do tempo de televisão e não pelo pragmatismo, pelo programa que é apresentado. Então, vamos dizer, nós defendemos esse tipo de reforma, tá? Então, entre outras, defendemos até uma cláusula de barreira, que o nome não é cláusula de barreira, mas uma cláusula de desempenho, para que os partidos que atingissem um determinado ponto pudessem progredir. Então, nós defendemos algumas reformas para que pudesse acontecer um enxugamento dessa montoeira de partidos que muitas das vezes não representam alguns segmentos da sociedade, apenas alguns interesses que a gente prefere
prefere não comentar aqui. Então, no caso do Davi aqui, nós estamos animados com essa alternativa. Tenho convicção que é uma pessoa que já deu mostras aqui para a população do Estado e da própria capital, que foi comandante da Polícia Militar por 8 anos aqui, enfim, bem conhecido. É um homem que tem família, um homem que tem uma história de vida que recomenda essa proposta nova para a cidade de Campo Grande. Eleições 2018, PSC pretende lançar candidatura à presidência da República e já tem um nome? Nós temos um nome, vamos repetir novamente, candidatura própria à presidência da República. Desta vez nós já nos reunimos e convidamos o deputado Jair Bolsonaro. Ele queria vir para o partido, pois em 2014 o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, foi eleito pelo PSC de São Paulo. Ele era do PP e o filho dele veio para o PSC. E então gostou do tratamento que teve no PSC, porque chegou, a gente lá discute as coisas na mesa, na Câmara, e todo mundo participa. Então ele, gostando da postura do PSC, queria vir para o PSC, mas queria ser candidato a presidente da República se a gente garantia a legenda para ele. Reunimos o partido e todos decidiram que podia vir, e vamos dar a vaga de candidato a presidente da República para o Jair Bolsonaro. Ele será o candidato do PSC em 2018. Claro que ele não está conosco, mas eu tenho que fazer, mesmo ele sendo essa pessoa que coloca aí o que realmente pensa e que às vezes não agrada a determinados segmentos, o PSC está preparado também para isso? Marcos, eu vou dizer para você o seguinte: ontem um jornalista me perguntou quando eu cheguei aqui. Eu falei o seguinte: o presidente Lula, chegava o MST lá no gabinete, ele botava o boné e falava: invade as fazendas. Aí chegava o fazendeiro lá, ele recebia, dá tiro nesse MST. Então você não sabia o que o Lula queria, tá certo? O Bolsonaro não, você sabe o que ele é, tá? Então é uma pessoa que, naturalmente, as pessoas só ouviam esses lados polêmicos, mas é uma pessoa, um brasileiro, que quer o bem do Brasil, um homem de bem, um homem de família, e que até agora, nesses mandatos, ele tem 8 mandatos, né? 1 de vereador e 7 de deputado federal. E eu sou do Rio de Janeiro, conheço ele desde o primeiro mandato. Então, até hoje ele não teve uma mancha de corrupção na vida. Então, para nós que estamos precisando passar esse Brasil a limpo, acredito que é um nome que, naturalmente, ele, como todos nós na vida, né? Outro dia uma jornalista fala: mas ele é assim, já falou isso. Eu falei o seguinte: olha só, você com 29 anos de idade, quantas coisas você já falou para o seu pai e a sua mãe que você, agora você, poxa, não devia ter falado isso, tá certo? Então a gente vai amadurecendo na vida e vai, naturalmente, não é modificando a sua maneira de ser, de pensar com relação à honestidade, mas às vezes a gente fala de uma maneira e não deve ser falado daquela maneira, né? Eu costumo dizer o seguinte: certa vez uma mulher chegou perto de Jesus, levada pelos seus acusadores, dizendo que ela tinha que ser apedrejada porque cometeu adultério. Não foi isso? Que todo mundo conhece, né? Aí Jesus falou, ele podia ter aplicado a lei, conforme disse, mas aquele que tivesse sem pecado atira a primeira pedra. E aí disse que os mais velhos começaram a sair primeiro, né? E depois ele falou, podia ter falado: tá vendo, mulher? Eu te salvei. E aí, sua prostituta? Mas ele falou: minha filha, cadê os teus acusadores? Não estão aí? Foram embora? Então tá bom, vai, não erra mais, tá certo? Então a maneira de falar é essas coisas. Ele falou a mesma coisa, que ela não devia ser mais pecadora, que devia consertar a vida, mas falou de uma maneira light, como Ciro usa aí no politicamente correto, né? Então, o Jair Bolsonaro é um nome que, naturalmente, ele vai representar bem o nosso partido e uma nova proposta para a sociedade brasileira. E para encerrarmos esse nosso bate-papo, pastor Everaldo, com relação ao PSC, sempre nas entrevistas, ou mesmo no horário eleitoral, ou naquele clipe que tem do partido, fala muito a respeito da família, né? Como isso, uma coisa muito importante, que realmente é. Mas eu gostaria que o senhor encerrasse falando um pouquinho a respeito da família. Olha, a família, como nós conhecemos, a família tradicional, é a célula máter da sociedade. Se não tivesse a família do jeito que é, a gente não teria a humanidade até hoje, né? Então nós defendemos, respeitamos a todas as pessoas. As pessoas têm o livre-arbítrio. E Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer o que bem entende na vida, né? Ninguém é obrigado a fazer. Então nós defendemos porque é ali uma família estruturada. Se a família vai bem,
naturalmente a sociedade vai bem também, né? Então, nós defendemos essa família tradicional como célula máter da sociedade e respeitamos. E hoje, vamos dizer, tem mãe que cuida de filho sozinho, né? Tem pai que cuida de filho sozinho, enfim, tem essas coisas todas. A família hoje está bem diferente do que há alguns séculos atrás, né? Então nós temos que compreender essa transformação na sociedade. Agora acreditamos nessa instituição da família como uma coisa que realmente é necessária para que a humanidade consiga sobreviver nessa situação que vivemos atualmente. É a base. É a base, não tem jeito, não adianta querer modificar. E vivemos numa sociedade que nós temos que respeitar o direito de todas as pessoas. Eu sou assim e sempre falo, Deus deu livre-arbítrio para você, para eu fazer o que eu bem entender da minha vida, entendeu? Não é ninguém forçado. Então, nós defendemos porque sabemos que uma família forte vai ser uma sociedade forte também. Se uma família forte, que a gente fala educação na escola, né? Mas a educação a gente aprende em casa, né? A gente é educado em casa. Na escola a gente tem conhecimento, né? Essa linguagem que a gente usa assim. Então é muito importante ter uma família estruturada, sólida, para que a gente tenha uma sociedade melhor possível. Pastor Everaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos, e daqui a pouquinho, lembrando, né, que vai ter aí o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Coronel Davi a prefeito de Campo Grande, a nossa capital morena. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui sempre ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande. Marco, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a você que está nos ouvindo aí, a sua família, o nosso querido Brasil. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.